Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, por ocasião da festa de São Tomé Apóstolo, hoje, 3 de julho, estarei dando início aqui no canal a um quadro, da biografia dos apóstolos de nosso Senhor. E São Tomé será o primeiro, que vai abrir essa série por ocasião da sua festa na data do dia de hoje. Então, iremos conhecer a biografia de cada apóstolo de nosso Senhor, uma biografia simples, mas que nos dará a graça de conhecermos um pouco de cada apóstolo de Cristo. Por exemplo, iremos conhecer quem foi São Tomé, se de fato essa fama popular que se espalhou de Tomé, baseado nessa imagem que você vê, de incrédulo. Será que São Tomé realmente foi incrédulo? Será que essa imagem dele tocando as chagas de Cristo revela a sua personalidade? Então vamos conhecer um pouco deste homem, vamos conhecer um pouco desse apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. São Tomé, sempre presente nas 4 listas do Novo Testamento. Nos primeiros 3 evangelhos, ele aparece junto a Mateus. Então, na lista dos apóstolos, na lista que é revelada para nós nos 3 primeiros evangelhos, ele se encontra ao lado de Mateus. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos 3, 18, Lucas 6, 15. Enquanto no Ato dos Apóstolos, ele se encontra ao lado de Filipe. Atos dos Apóstolos 1, versículo 13. Seu nome deriva da raiz hebraica Ta'an, que significa emparelhado, gêmeo. De fato, o Evangelho de João o chama muitas vezes pelo apelido de Dídimo. João 11, versículo 16, João 21, versículo 2, João 20, versículo 24, que em grego quer dizer gêmeo. Não está claro a razão deste apelido. É o 4º evangelho o que nos oferece mais informações que permite evidenciar alguns traços significativos de sua personalidade, que não são apenas as personalidades de covarde, os traços de covarde ou de incrédulo. O primeiro tem a ver com a exortação que fez aos demais apóstolos, quando Jesus, no momento crítico de sua vida, decidiu ir a Betânia para ressuscitar Lázaro e aproximou-se perigosamente de Jerusalém. Mateus 10, 32. Nessa ocasião, Jesus poderia ser preso. Jesus corria perigo de sofrer, podemos assim dizer, retaliações no seu ministério. Mas Tomé estava lá e disse. Naquela ocasião, Tomé disse aos seus discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Isso nós podemos encontrar em João 11, 16. Esta sua determinação de seguir o Mestre é verdadeiramente exemplar e nos oferece um ensinamento precioso. Então, a dedicação de Tomé de seguir Jesus dá a cada um de nós o exemplo de um verdadeiro discípulo. Revela a total disponibilidade para juntar-se a Jesus, até identificar a própria sorte com a dele e querer compartilhar com ele a prova suprema da morte. De fato, o mais importante é não separar-se nunca de Jesus. Tomé deixa isso muito claro para nós. Estar unido a Jesus, estar com Ele, viver dele, viver por Ele, viver para Ele, é o que Tomé vem trazer para nós. Além do mais, quando os evangelhos usam o verbo seguir,
é para significar que para onde ele se dirigir, ali também deve ir o seu discípulo. Deste modo, a vida cristã se define como uma vida com Jesus Cristo, uma vida que deve ser vivida junto a Ele, ou seja, estar com Ele, adorá-lo, estar com Ele na oração, estar com Ele no amor, estar com Ele, se preciso for, na morte. O apóstolo Paulo nos dá também exemplos do que é viver com alguém, ou viver com Ele, ou sofrer por Ele. São Paulo escreve algo parecido quando tranquiliza assim os cristãos de Corinto. Vocês estão em nossos corações para a vida e para a morte. 2 Coríntios 7:3. Ou seja, estar unido a alguém é dizer, na linguagem popular que nós usamos sempre, o que dá para um, dá para todos. Tem alguém que diz assim? Né? O que dá para um, dá para todos. Ou seja, o que acontecer para você, acontecerá também por mim, para mim, porque nós estamos unidos e nós ficaremos juntos para o que der e vier. O que se produz entre o apóstolo e os apóstolos e os seus cristãos deve naturalmente levar, antes de mais nada, para a relação entre os cristãos e o próprio Jesus. Aqui é referente a Paulo. Aquilo que se dá na união entre o apóstolo Paulo e os cristãos de Corinto, ou os demais das demais igrejas, essa união que Paulo diz, olha, se eu morreste hoje, né? Tem uma carta que Paulo diz assim, eu não lembro agora qual é. Paulo diz, olha, se eu morresse hoje, eu estaria com Cristo. Mas entre morrer hoje e estar com Cristo, ou estar aqui com vocês, eu prefiro, veja, Paulo diz, eu prefiro estar aqui com vocês, para poder salvar mais alguns dentre vós. Então significa que morrer junto a Ele, viver junto a Ele, estar em seu coração, como Ele está no nosso coração. Na última ceia, ocorre uma segunda intervenção de Tomé. Nesta ocasião, Jesus, prevendo a sua iminente partida, anuncia que se vai para preparar os seus discípulos e para que estejam também aonde ele se encontra. E lhes precisa. É para onde eu vou, ou melhor, e para onde eu vou, vocês já não conhecem o caminho. João 14:4. E então Tomé intervém dizendo, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Na verdade, com esta resposta, ele está se colocando num nível de entendimento bastante limitado. Mas estas palavras suas oferecem a Jesus a ocasião de pronunciar a célebre definição: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Então, meus amados irmãos, por ocasião daquilo que aparentemente é a fragilidade, daquilo que aparentemente é o ponto fraco de Tomé, que é a incapacidade de compreender as coisas mais profundas, as coisas mais espirituais. Aquilo que em Tomé é revelado como superficialidade, alguém que está vivendo apenas ali do momento, daquilo que é temporal, é ocasião para Jesus revelar, meus irmãos, algo que é eterno, algo que nos mostra o caminho da eternidade, algo que nos revela quem é o caminho da eternidade. E Jesus
diz aquela frase célebre: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Tomé é o primeiro a quem ele faz esta revelação, embora seja válida para todos nós e para todos os tempos. Cada vez que ouvimos ou lemos estas palavras, podemos nos colocar na mente de Tomé e imaginar que o Senhor fala também conosco, como falou com ele. Então, quando você estiver pensando o que é o céu, o que é a eternidade, como chegar até lá, como me colocar no caminho, na estrada do reino eterno e celeste, Tomé diz para nós, se coloca diante de Jesus e pergunta: Senhor, para onde vais? Nós não sabemos o caminho. Ensina-nos, Senhor, o caminho. Revela-nos, Senhor, o caminho. Jesus vai dizer: fica comigo. Fica comigo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ao mesmo tempo, a pergunta nos dá o direito, por isso e por assim dizer, de pedir explicações a Jesus. Frequentemente não compreendemos a Ele. Temos a coragem de dizer: não compreendo, Senhor. Ouça-me, ajuda-me a compreender. Deste modo, com esta fraqueza, que é a verdadeira forma de rezar, de falar com Jesus, expressamos a pobreza de nossa capacidade de compreensão e, ao mesmo tempo, nos mostramos confiantes como quem separa a luz e a força da parte de quem está capacitado a nos dá-la. Conhecidíssima e até proverbial é a cena de Tomé incrédulo. Aquela que eu abri o vídeo, aquela que você presencia ao olhar para a tela. Realizada 8 dias após a Páscoa. No primeiro momento não acreditou que Jesus tivesse aparecido em sua ausência e disse: se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão na ferida dele, eu não acreditarei. Quem nos revela isso é João, capítulo 20, versículo 25. Do fundo destas palavras emerge a convicção de que Jesus é reconhecível, não tanto por seu rosto, quanto por suas feridas. Meus amados irmãos, Tomé, por incrível que pareça, revela para nós, nesta atitude de tocar as chagas de Cristo, a maneira pela qual nós iremos reconhecer o Senhor Jesus ao chegarmos na eternidade. Nos dá testemunho também São João, na visão que ele teve, revelada para nós no livro da Revelação, o livro do Apocalipse, capítulo 5, quando ele diz: eis que eu vejo ao lado do trono um cordeiro como que imolado. Ou seja, um cordeiro de pé como que imolado. Um cordeiro com as chagas expostas, revelando para nós que é o Cristo. Tomé considera que as marcas significativas da identidade de Jesus agora são, antes de tudo, suas feridas, nas quais se revela até que ponto ele nos amou. Nisso, o apóstolo não se equivoca. Como sabemos, 8 dias depois, Jesus volta a aparecer entre os seus discípulos e desta vez Tomé está presente. E Jesus o interpela:
Estende aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda aqui a sua mão e toque a minha ferida. Não seja incrédulo, mas tenha fé. João 20, versículo 27. Tomé reage com a profissão de fé mais maravilhosa de todo o Novo Testamento. Então este homem que para nós é apresentado como um incrédulo, nos faz conhecer a mais maravilhosa e mais bela profissão de fé já dita e já escrita para nós: meu Senhor e meu Deus. João 20, versículo 28. Santo Agostinho comenta a este propósito: Tomé via e tocava ao homem, mas confessava a sua fé em Deus, que não via e nem tocava. Mas aquilo que via e tocava o induzia a crer naquilo que, até aquele momento, duvidava. O evangelista continua com uma última palavra de Jesus a Tomé: você acreditou porque viu. Felizes os que acreditarão sem ter visto. João 20, versículo 29. Felizes aqueles que acreditarão sem ter visto. Por exemplo, nós, eu e você que me escuta. Mas nós só acreditaremos e nós só acreditamos porque um dia alguém também que não cria tocou e deu testemunho de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Filho de Deus. Esta frase também pode ser transportada para o presente. Aqui Jesus anuncia um princípio fundamental para os cristãos que viriam depois de Tomé, quer dizer, para todos nós. É interessantemente observar como outros Tomés aparecem. É também interessante observar como outro Thomas, o grande teólogo medieval de Aquino, compara esta fórmula de felicidade com aquela aparentemente oposta que transmite Lucas. Felizes os olhos que veem o que vocês veem. Lucas 10, 23. Mas o de Aquino comenta: merece muito mais quem crê sem ver do que quem crê vendo. De fato, a carta aos judeus, quando refere toda a série de antigos patriarcas bíblicos que acreditaram em Deus sem ver a realização de sua promessa, define a fé como uma forma de possuir o que se espera, um meio de conhecer as coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. O caso do apóstolo Tomé é o caso do apóstolo Tomé é importante para nós, ao menos por 3 motivos. Primeiro, porque nos consola de nossa insegurança. Segundo, porque nos demonstra que toda dúvida pode desembocar numa saída luminosa, livre de qualquer incerteza. E por último, porque as palavras que ele dirige, Jesus, nos lembra o verdadeiro sentido da fé madura e nos ensina a continuar, apesar das dificuldades em nosso caminho de adesão ao Cristo. Há uma última observação sobre Tomé, no 4º evangelho, que o apresenta como testemunha do ressuscitado no momento seguinte à pesca milagrosa no lago de Tiberíade. João 21, versículo 2. Naquela ocasião, ele é mencionado precisamente logo depois de Simão Pedro, sinal evidente da notável importância de que gozava entre as primeiras comunidades cristãs. De fato, em seu nome, logo foram escritos os Atos e os Evangelhos de Tomé, ambos apócrifos, sim, mas importantes para o estudo das origens do cristianismo. Por último, vamos lembrar que, segundo uma antiga tradição, Tomé evangelizou primeiro a Síria e a Pérsia. Assim,
é referido por Orígenes, partindo de Eusébio de Cesareia. E mais tarde alcançou a Índia Ocidental. Atos de Tomé, capítulo do 1 ao 2 e capítulo 17. Lógico, esses livros são apócrifos. Sim, são apócrifos. Mas nem porque todos os livros que são citados aqui são apócrifos, significa dizer que não tem credulidade, que não pode ser visto como um meio de conhecer a historicidade, porque, de fato, tem um grande valor histórico cada um desses livros que são citados aqui, como, por exemplo, o Evangelho de Tomé, os Atos de Tomé, são, de fato, livros que nos dão a conhecer um pouco da vida desse homem. Não tem canonicidade, mas tem historicidade em alguns deles. E daí também chegou a Índia Meridional. Com esta perspectiva missionária, terminamos a nossa reflexão, expressando o desejo de que o exemplo de Tomé confirme mais a cada dia a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Deus. Meus amados irmãos, Tomé é um homem que nos mostra de maneira clara a nossa própria biografia, que mostra de maneira clara quem nós somos. Nós somos volúveis, nós somos inconstantes. Nós, ora, cremos, ora, fraquejamos na fé, ora, estamos aí todos entusiasmados. Ora, nós estamos aí numa linguagem bem popular, borocochô, querendo desistir de tudo. Mas Tomé revela para nós o que é seguir Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe e que São Tomé interceda por nós.